Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, a mais esse encontro de leitura, de reflexões sobre Um Curso em Milagres. Toda vez que eu falo esse título, né, Um Curso em Milagres, eu sinto que meu coração sorri, sabe? É verdade. Ele sorri. Que gostoso compartilhar esse sorriso com você. Obrigada por escolher estar aqui. Muito obrigada. Eu honro muito, agradeço muito a sua presença. E te recebo mesmo, com muita gratidão. Bom, na leitura de hoje, eu tô sentindo de trazer um pouquinho de luz para você que tem algum relacionamento que te desafia muito, ou alguma situação que te desafia muito, sabe? E que você sente que você tem dificuldade de amar aquela pessoa, que você tem dificuldade de amar aquela situação. E pode ser qualquer situação. O Curso em Milagres, né, o bonito de Um Curso em Milagres é que ele é um conteúdo universal. Então tudo que a gente entende sobre a nossa mente, a gente acaba levando para todos os outros assuntos, né, que a gente se relaciona no nosso dia a dia. A Alô mandou aqui a live. Obrigada, Alô. Então, a gente vai falar especificamente disso hoje, né? Alguma dificuldade de amar alguma coisa. E pode ser de verdade qualquer coisa. Pode ser a sua dificuldade com o Curso em Milagres. Pode ser a sua dificuldade de se comprometer com o seu estudo, de amar o estudo, né? De se sentir em paz, de se sentir inspirado. Pode ser, eu tava falando aqui um pouquinho mais cedo com a Michelle, né, que entrou, ela me mandou uma mensagem, porque ontem eu abri lá nos stories uma caixinha do altar do amor, né, pedindo para as pessoas compartilharem um pouquinho sensações, desafios e tal. E ela mandou falando que tinha um desafio muito grande de amar o enteado. E a gente tem muito isso, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de amar alguém próximo, de amar alguém que a gente pensa. Enfim, gente, vale pra tudo, tá? Então essa leitura que a gente vai fazer, ela tá no capítulo 6, inclusive o capítulo 6 inteiro fala sobre isso. Quem quiser se aprofundar nos estudos, né, depois daqui desse vídeo, eu recomendo muito esse capítulo 6. Olha o nome do capítulo, gente, é As Lições de Amor. O capítulo é muito maravilhoso. E logo na introdução, ele traz uma sensação muito conhecida nossa quando a gente está com esse tipo de dificuldade, né, de amar alguém, de amar alguma coisa, alguma situação, que é raiva. A gente acaba sentindo raiva, né? Então logo na introdução ele fala um pouquinho, e aí depois ele vem trazendo a mensagem da crucificação, que é uma parte que me emociona muito toda vez que eu leio, assim, porque a mensagem, né, da crucificação de Jesus aqui no mundo, ela foi muito distorcida, né? Ela foi muito... o foco acabou ficando muito para o sofrimento, né, para a crucificação em si. Só que tem uma beleza nisso, que é o que ele traz, a mensagem verdadeira da crucificação, que é esse aprendizado de que o Filho de Deus não pode ser atacado, não pode ser crucificado, não pode sofrer, né? E ele transcendeu isso para mostrar isso pra gente, né?
Bom, gente, esse capítulo ele mexe muito comigo, assim, mesmo. Esse é o capítulo, eu lembro que quando eu li esse capítulo, tem uma frase muito famosa dele, né? Que é: ensina só amor, pois é só isso que tu és. Tem um lembrete do amor inspirado nele, que é: espalhe só amor, porque é só isso que você é. Quando eu entendi isso, eu falei: nossa, eu quero ensinar só o amor mesmo, assim, ó, só isso que eu quero ensinar. Porque é isso que eu quero manter na minha mente, sabe? É um capítulo de verdade, gente, cheio de ensinamentos muito ricos que podem ajudar a gente a lidar com essas situações. Então, capítulo 6, as lições de amor, que a gente vai ler hoje, tá? Quem não tem o livro, não tem problema. A gente... eu tô sentindo de ler algumas partes do capítulo para construir aqui uma experiência aqui pra gente entrar em contato com o que ele tá trazendo. Então eu possivelmente vão ser várias, vão ser diferentes citações, tá? A gente vai começar com uma parte que tá na seção 1, capítulo 6, seção 1, parágrafo 17, tá? Capítulo 6, seção 1, parágrafo 17. Que a seção é justamente essa que eu tava falando agora, né? Qual que é a mensagem da crucificação? Então ele tá falando disso. Então nos parágrafos anteriores ele tá trazendo um pouco do que foi, né, realmente a crucificação e desconstruindo, desfazendo isso. Na verdade, eu tô sentindo de ler um pouquinho antes, no parágrafo 16. Então, ele fala assim: a crucificação foi o resultado de sistemas de pensamento claramente opostos, o símbolo perfeito do conflito, entre aspas, entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. E aí vem uma lição importante que ele traz sobre isso, já no parágrafo 17. Eu, Jesus, né? Eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato, ou não podes apreciar a Deus. Vou ler de novo. Eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato, ou não podes apreciar a Deus. A gente tem essa mania, né? Não, eu sou grata a Jesus por tudo isso. Fala, eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato, ou não podes apreciar a Deus. Ele não precisa da tua apreciação, mas tu sim. Essa questão da gente apreciar, né, a Deus, apreciar o nosso irmão, apreciar as coisas, não é pelo outro, né, não é por Deus, é pela gente, é pra gente manter isso na nossa mente, né? Não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Ó, aqui vem a grande viradinha de chave. Quando tens medo do que tu és, não o aprecias e, portanto, irás rejeitá-lo. Como resultado, vais ensinar a rejeição. Vamos junto, vamos lá.
Não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Quando tens medo do que tu és, não o aprecias e, portanto, irás rejeitá-lo. Parece muito, né? Que a gente está rejeitando o outro, rejeitando o Curso em Milagres, por exemplo, rejeitando alguma situação específica. Mas, na verdade, a gente está rejeitando o que a gente é. Nesse momento, quando a gente aceita a rejeição na mente, a gente está aceitando a separação, a gente está aceitando o ego na mente. A gente está mantendo a mente dividida. Vocês conseguem perceber isso? Então, quando a gente rejeita algo ou alguém, a gente está reforçando a rejeição na nossa mente. E aí você vai ensinar essa rejeição, porque você acha que você é isso. Você está acreditando que você é isso, né? Vou ler essa parte de novo, tá? Eu não preciso de gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato, ou não podes apreciar a Deus. Ele não precisa da tua apreciação, mas tu sim. Não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Quando tens medo do que tu és, não o aprecias e, portanto, irás rejeitá-lo. Como resultado, vais ensinar a rejeição. E aqui ele dá uma saída muito clara pra gente, né? Que se a gente está lidando com essa sensação, que se está difícil lidar com alguma pessoa ou com alguma situação específica, a gente tem que buscar um caminho de apreciar aquilo. Apreciar de verdade aquilo. E tem, gente. Por mais que aquela situação seja difícil, por mais que aquela pessoa, por mais difícil que seja a pessoa, por mais difícil que seja a situação, tem. Tem. Porque Deus está em tudo. Se a gente não tá vendo, não é porque Ele não tá. Porque a gente tá olhando para outra coisa. Não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Quando tens medo do que tu és, não o aprecias e, portanto, irás rejeitá-lo. E é muito profundo isso, né? Porque é uma grande reversão mesmo. Parece, de novo, muito que a gente está rejeitando aquilo ou aquela pessoa. Mas, em última instância, a gente está se rejeitando, né? A gente está rejeitando o amor. A gente está rejeitando Deus. E, muito comum a mente, quando a gente começa a entrar em contato com esses ensinamentos, com essas coisas profundas, é muito comum a nossa mente ir para um lugar de, tá, mas e agora? Como é que eu mudo isso? Como que eu faço? Como que eu vou apreciar essa pessoa? Como que eu vou apreciar essa situação? O que eu faço? Né? Aí, Curso em Milagres, você não faz nada.
Sua parte é olhar para isso. E a gente está fazendo isso agora. Estamos olhando. Confia, isso é suficiente. A sua disponibilidade de olhar com honestidade para isso é suficiente. Porque você fica de novo de frente com a escolha. Eu quero continuar? Eu quero continuar reforçando a rejeição, reforçando a separação na minha mente e usando essa pessoa para isso? Porque é isso que a gente faz. E aí, na sessão seguinte, ele fala sobre a alternativa para a projeção. Por quê? Quando eu sinto qualquer incômodo com qualquer pessoa ou com qualquer situação, é porque eu estou projetando essa rejeição, essa crença na separação nessa pessoa ou nessa situação. Isso vale para o nosso estudo de Um Curso em Milagres também, tá? Quando a gente está experimentando qualquer sensação de incômodo, assim, é porque a gente está projetando coisas. Você está projetando claramente, né? E tem uma alternativa para a projeção, que é o que ele traz na sessão seguinte, que chama isso, a alternativa para a projeção. E tem uma parte no segundo parágrafo desse... acho que eu vou ler essa parte toda aqui já do primeiro parágrafo. Então ele fala, alternativa para a projeção. Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela. E essa é a crença na separação. Então percebam, a gente está... se a gente está com a mente dividida, né, causando esse incômodo, esse sofrimento, é porque a gente está negando uma parte dela, né? E essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra que reconheça a integridade da criação de Deus. Sabe, gente, a paz que a gente busca está nesse lugar. Não tá, o ego fica tentando te convencer, né? Que é tirar essa pessoa da sua vida, que é resolver logo essa situação que tá te incomodando, que é consertar essa pessoa. Só que Jesus tá falando aqui que a paz que a gente busca tá no reconhecimento da integridade de Deus. Ó, a integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra que reconheça a integridade da criação de Deus. A gente só vai ficar em paz de verdade se a gente se conectar com essa mente íntegra que ele está falando aqui, que é essa mente que reconhece a integridade da criação de Deus. Ou seja, essa mente que aprecia tudo o que Deus criou, que aprecia o Filho de Deus e a criação de Deus. Só que a gente faz o quê? Não, a gente fica querendo corrigir, a gente fica querendo rejeitar, a gente fica querendo negar, né? E ele tá falando que não, se a gente quer ficar em paz, a gente precisa aprender a encontrar essa mente íntegra. Ó, a integridade de Deus, que é a sua paz, porque se é íntegro, é um só, né? Não tem divisão, é o estado de unidade, né? O conflito, o incômodo só existem porque a mente está dividida, né? Tem uma coisa que é diferente, melhor ou pior, certo, errado, bom, ruim, né? E aí você dividiu a mente, entendeu? Quando você olha para alguém diferente de você, ou quando você olha para uma situação e julga aquilo bom, ruim, certo, errado, você já dividiu a mente. Nesse estado de mente dividida não tem paz, porque vai ter sempre um conflito. Vai ter sempre uma parte da mente que está negada. E não tem como ter paz se não for nesse estado de integração,
de unidade mesmo, sabe? Que a mente vai ficar sempre dividida. Por isso que ele fala, ó, qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra, que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. Olha isso, gente. Nesse reconhecimento da mente íntegra, ela conhece seu Criador. É nesse lugar da mente íntegra que a gente conhece Deus, que a gente se lembra de Deus. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e dissociação. E aqui, ó, é o que o ego busca, gente. Ele tá sempre excluindo, separando, desassociando. Eu não quero mais saber desse livro. Não quero mais saber de Curso em Milagres. Não quero mais saber dessa pessoa. Não quero mais saber disso, dessa situação. Percebe? O ego vai para esse lugar. É movido pela raiva, né? Que ele fala lá no início desse capítulo. Dissemos anteriormente que a separação era a dissociação. E uma vez que ocorre, a sua principal defesa ou dispositivo que a mantém é a projeção. A razão disso, porém, não pode ser tão óbvia quanto pensas. O que tu projetas, desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. Aí, a grande questão, né, da projeção. O que tu projetas, desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. É por isso que você tem certeza que é sobre o coleguinha. Você tem certeza que é sobre o Curso Milagres. Você tem certeza que é sobre aquela situação que está te desafiando. Você não vê mais aquilo como seu. Aquilo já está fora de você, entendeu? Confirmou já a separação. Então já é sobre a situação. Já é sobre a pessoa. Não é mais sobre você escolhendo a separação na mente, entendeu? Você escolhendo manter a mente dividida. O que tu projetas, desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra o que projetas, continuas atacando porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso, inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência e assim imaginas teres te posto a salvo. Gente, olha isso. Por que a gente vicia tanto nesse lugar, né? Por que dá tanto aquela sensação, tá, eu já sei que eu não posso julgar, já sei que eu não posso atacar, mas não consigo fazer diferente. A gente estudou um pouquinho isso no grupo de estudos ontem, né? Percebe aonde está o vício? Porque você não quer aceitar, né? E você tem um pacto muito profundo aí com o ego, né? De não aceitar que você precisa corrigir a sua mente. E aí você fica projetando, você fica escolhendo ver fora, você fica escolhendo ver no outro, em vez de realmente olhar dentro, que é onde a correção pode estar, né? Nessa escolha de não alimentar essa separação, não alimentar essa rejeição, não alimentar essa mente dividida, e sim buscar a unidade, buscar a apreciação, buscar a gratidão, né? Que é o que Jesus está convidando a gente aqui a fazer.
a mudar um pouco a rota. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. A projeção sempre vai ferir você. Não é, parece que é o outro, mas é você. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida, e o seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente dos teus irmãos e separado deles. O ego justifica isso alegando que faz com que te sintas melhor do que eles, assim obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Aqui pega. Aqui pega. Porque aquilo que a gente está excluindo no outro, a gente precisa reconhecer que, na verdade, a gente está excluindo e rejeitando na gente. É o espelho, né? Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. E aqui ele começa a dar a saída. Então tem uma saída, gente. Até então ele só estava explicando pra gente como que funciona, porque é isso que acontece na nossa mente, né? A gente sente coisas, a gente acredita em coisas e a gente não quer assumir isso, e aí a gente acaba projetando no outro, né? Aquilo que você ainda acredita. Então essa situação que está te desafiando, essa pessoa que está te desafiando, na verdade é um presente na sua vida. Porque tá te mostrando coisas que você ainda acredita que você precisa perdoar, que você precisa libertar, né? Que você precisa tirar a realidade. Porque se te faz sofrer não é real, só que você tá dando realidade. Então aquilo pra você parece muito verdadeiro. Então aquela situação, aquela pessoa tá te servindo, tá servindo o seu processo de iluminação, tá servindo o seu processo de cura da mente, porque tá te mostrando. Isso é o espelho. Entendeu? Isso é o espelho, porque o outro tá te mostrando, só que você precisa passar por isso aqui. Esse aqui é o caminho do perdão. Primeiro você reconhecer que tá em você. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Mas ele vem com a saída. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque suas capacidades são dirigidas pela mente que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende o Espírito Santo estende e o ego projeta. Essa é a grande diferença do ego para o Espírito Santo. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é o resultado. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito. Sabendo que essa perfeição é compartilhada,
ele a reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. Em lugar de raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso automaticamente convida à expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. A expiação, gente, é a correção total do erro, né? Da mente dividida, é a lembrança da mente una, a lembrança do céu, o perdão completo. Então, ela é a única necessidade igual para todo mundo. Todo mundo precisa disso aqui no mundo, entendeu? Isso automaticamente convida a expiação, percebe? Quando você faz esse movimento, você está convidando isso, você está convidando essa correção, você está convidando os milagres. Uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Perceber a ti mesmo desse modo é o único, Jesus está falando, hein, gente? É o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Isso é assim porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. De que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Não podes estar em lugar algum, a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso, nem agora, nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. É muito lindo, né? Não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto Ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele, o único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo e a Ele, posto que é impossível aceitar um sem o outro. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento, capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento. Vais, em última instância, lembrar-te dele. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. E agora eu vou pular um pouquinho e vou lá para o parágrafo 10. Então, retomando, a gente está no capítulo 6, agora na seção 2, né? Que é a alternativa para a projeção. Eu vou ler agora o parágrafo 11, que ele fala assim: o ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário,
porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso, podes fazer com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente está claro que o perfeito não necessita de nada, e tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. E aqui ele dá a saída direta mesmo, porque quando a gente começa a entender, né, que a gente vai ter que trocar os nossos julgamentos, trocar essa projeção pela apreciação, pela gratidão, pela unidade, a gente começa a perguntar, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu faço isso? E tal. E aí ele fala, o ego vai te convencer que você tem que fazer e que vai ser difícil porque você não gosta daquela pessoa, porque você não gosta daquela situação, porque aquilo te desafia e tal, nananã. Só que ele fala, tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. Toda essa dificuldade, essa complexidade de perdoar, de compreender, é do ego, gente. Porque a perfeição é o que a gente é o que o outro é. De novo, se a gente não está experimentando isso, a gente está olhando para a coisa errada, a gente está focando a mente nessa separação, na projeção, nas ideias que você está querendo confirmar através do outro. E a saída é clara, é mudar a mente mesmo e falar, eu quero parar de confirmar essa separação, quero parar de usar o meu irmão, quero parar de usar essa situação para ficar confirmando essas ideias falsas. Eu quero experimentar a unidade, eu quero experimentar esse amor, quero experimentar essa perfeição. Ponto, porque ela já tá lá. Só que aí o ego fica, não, mas aí eu tenho que perdoar, eu tenho que fazer, eu tenho que perdoar tudo isso que essa pessoa falou, eu tenho que perdoar tudo isso que essa pessoa fez, eu tenho que perdoar tudo isso que essa pessoa é, eu tenho que perdoar tudo isso que aconteceu. Não, gente. O perdão para um curso de milagres é justamente o reconhecimento de que aquilo não aconteceu, de que aquilo nunca poderia afetar ou ter afetado o Filho de Deus. Por quê? Porque é o reconhecimento dessa perfeição agora. Ela está acessível agora. Se eu não estou vendo, de novo, a minha mente está focada em projetar essas ideias que eu ainda acredito que o outro só está confirmando para mim. Então é um processo de parar mesmo. Não fazer nada e falar, eu não quero confirmar isso. Eu não quero confirmar a separação, não quero confirmar a separação, a exclusão, o pecado. Eu quero ver a unidade, eu quero ver a inocência em mim, no meu irmão. Eu quero experimentar essa unidade. Quero experimentar essa perfeição divina que está em mim, que está em todos. Essa tem que ser a nossa oração. E aí, para fechar, eu vou lá para a seção 12. Para a seção 12 é ótimo. Para o parágrafo 12, que ele fala, fechar mesmo essa parte. A diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente e assim percebe-as como uma só. Nada está em conflito nessa percepção.
porque na percepção do Espírito Santo todos são o mesmo. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo e, portanto, está unido, oferecendo sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso que ele é. A paz de Deus está nessa mensagem. Assim, a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente para sempre. Mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora para fazer com que fiques ciente dela. O Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade e só reconhecendo imparcialmente podes reconhecê-lo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente. Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo e unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. Cada um de nós é a luz do mundo e unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. Um só, sem individualidades, sem vontades separadas, um só. E que a gente possa aproveitar esse momento agora para entregar todas aquelas ideias, todas as nossas resistências, tudo que possa estar entre a gente e alguém agora, entre a gente e o estudo de um curso de milagres, entre a gente e qualquer situação. Pelo menos por esse instante, que a gente possa juntos aqui, unidos, entregar isso e acolher aquilo que você não está pronto para entregar também. Tá tudo bem, só reconhece isso em você. Você pode não estar pronto, pode não conseguir entregar tudo agora, mas só a sua vontade de querer entregar, de querer olhar para isso igual você está fazendo agora, já é suficiente para o Espírito Santo. Confia que a partir daqui, com essa sua entrega sincera, Ele vai agir. Ele vai agir e vai te ajudar a purificar tudo que não for amor. Ele te ajuda a purificar. E a gente reforça também a nossa devoção. E a nossa escolha de não permitir que a escuridão abrace a nossa mente.
a nossa escolha de nos abrirmos para essa luz e de olhar para tudo e para todos a partir dessa luz, alimentando só essa luz em nós, essa luz que nos conduz, que nos carrega, acima de toda a escuridão, acima de toda a resistência, de todo medo, de toda a separação, acima e além. Amém. Amém. E a minha oração é que a gente possa seguir juntos aí, fazendo essa escolha de deixar que a luz seja mais forte sempre que a escuridão na nossa mente. Obrigada, amores. Obrigada pela companhia. Nossa, que gostoso. Essa é uma live, um vídeo, né, para ser estudado mesmo. Vale assistir várias vezes. E mais importante, sai daqui praticando isso, sabe? Isso é o mais importante. Não espera a próxima live, não espera você ler, assistir de novo, estudar mais. Agora, no próximo pensamento, na próxima interação que você tiver com alguém, pratica isso. É a sua prática disso que vai fazer com que você mantenha isso na mente. E a gente tá junto. Nossa, a gente tá muito junto nessa prática. A gente vai se fortalecendo nisso.